Bom dia! Bom, nesta aula nós iremos estudar o módulo 9 da nossa apostila, espelhos esféricos. Bom, como já sabemos, de início nós sempre temos algumas perguntas bastante interessantes, né, no início de cada módulo, que ao longo dos nossos estudos é claramente possível que nós possamos, né, responder de maneira qualitativa estas perguntas. Mas vamos lá. Bom, espelhos esféricos. Bom, aqui nesta imagem ele mostra um garoto segurando uma colher. E esta colher, sim, ela poderia ser um exemplo, né, do que seja um espelho esférico. Ok? Nós temos a parte, né, interna desta concavidade aqui, tá? E então neste caso seria um espelho côncavo, e a parte de trás, ou seja, as costas, né, da colher, esta parte arredondada aqui, nós diríamos que é um espelho convexo. Tudo bem? Bom, aqui nós temos uma imagem, né, um forno solar que usa, né, esta forma aqui de um espelho esférico. Os telescópios, né, os espelhos utilizados nos grandes telescópios são esféricos, né, são espelhos esféricos. Aqui nós temos um texto, tá, em inglês relacionado ao assunto que nós estamos estudando agora. E ele diz o seguinte: o comprimento focal de um espelho esférico é igual à metade, né, a metade da curvatura do raio aqui no caso. Então, no caso aqui, o comprimento focal ele é igual à metade da curvatura do raio desse espelho aqui, ou seja, R sobre 2. Aí ele diz: como é mostrado na figura 1, raios paralelos à óptica incidente em um espelho côncavo com seu centro de curvatura C são refletidas para que se cruzem em B, a meio caminho de A e C, ou seja, na distância entre A e C eu tenho o meu ponto B, que é o meu foco principal, o meu C é o centro de curvatura, né, do espelho, e aqui eu tenho um raio de luz. Tudo bem? Mas vamos entender um pouco melhor. Bom, vamos falar agora dos raios notáveis. Bom, os raios notáveis próximos do vértice da calota esférica, no caso aí da colher, né, usando como exemplo a primeira figura lá do garoto segurando a colher. Então nós temos o que seria a parte interna, né, do nosso espelho esférico, neste exemplo a colher, e nós temos a parte de trás, ou seja, as costas da colher. No caso, quando nós falamos da parte interna da concavidade, então é um espelho côncavo. Quando nós falamos das costas, né, no caso a parte de trás, a parte oposta,
seria um espelho convexo. Aqui nós temos, né, o nosso vértice, nós temos o nosso foco principal aqui, o nosso foco, e nós temos aqui o centro de curvatura. Tudo bem? Da mesma maneira, nós temos aqui o vértice, o foco e o centro de curvatura. Bom, esta figura aqui é bastante interessante porque ela mostra que o entendimento, né, de espelhos esféricos e sua utilização já é bem antigo, né? É bem antigo, porque neste caso aqui, ó, como ele diz no texto, aqui Arquimedes ele queimava os navios, né, romanos utilizando um espelho esférico. Neste caso, um espelho côncavo, né, que recebia a luz do sol e refletia, né, no caso, então ele direcionava esse espelho para que direcionasse os raios sobre os navios dos romanos. Tudo bem? Bom, então agora vamos falar da classificação e os elementos dos espelhos esféricos. Bom, aqui nós vamos considerar uma superfície esférica, tá? Essa parte em azul. Então imaginem que nas extremidades eu prolongasse, né, este desenho. Eu prolongando este desenho, eu teria então uma circunferência, ou seja, uma esfera. Tudo bem? No caso, eu prolongando todos os pontos, né, limites aqui do meu espelho esférico, então eu teria uma esfera, ou seja, uma esfera com um centro de curvatura C e o raio R. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó, denomina-se espelho esférico toda calota esférica, no caso a calota aqui, tá, em azul. Toda calota esférica em que uma de suas superfícies é refletora, porque nem todo espelho esférico tem as duas superfícies, interna e externa, refletoras. Mas para que ele seja considerado espelho esférico, é necessário que pelo menos uma, né, de suas superfícies seja refletora. Tudo bem? No caso, quando é esta parte interna, a parte, né, a superfície refletora, então ele é dito como espelho esférico côncavo. Tudo bem? E quando nós temos a parte refletora, né, no caso aqui a parte externa, então nós dizemos que ele é um espelho esférico convexo. Tudo bem? Bom, aqui nós temos agora alguns elementos importantes, né, dos espelhos esféricos. O primeiro é o vértice do espelho, que sempre será representado pela letra V. Tudo bem? Está aqui no caso, nesta imagem, aqui está o vértice do meu espelho esférico. E este vértice é o polo da calota esférica. No caso, nessas imagens, estaria aproximadamente neste ponto aqui. Tudo bem? O centro de curvatura C, ou seja, como eu havia dito, se prolongarmos, né, o desenho, então nós teremos uma esfera e aqui o centro da esfera, ou seja, o centro de curvatura, né, da superfície esférica. Tudo bem? O raio de curvatura, da mesma maneira,
como temos aqui neste desenho, é o raio da própria esfera. Tudo bem? Nós temos o eixo principal, né, que é o eixo que se encontra entre o centro de curvatura, né? Ele passa pelo centro de curvatura e pelo vértice do espelho. Tudo bem? No caso aqui, nesta imagem, seria isso daqui, ó, o meu eixo principal, essa linha reta aqui, ó. Ok? Essa linha aqui, no caso, perpendicular ao meu espelho. Tudo bem? Nós temos o eixo secundário, tá? Que seria qualquer eixo que passe pelo centro de curvatura, no caso aqui, mas que não passe pelo vértice. Se passar pelo centro de curvatura e pelo vértice, então este é o meu eixo principal. Se passar pelo eixo, né, pelo centro de curvatura e não passar pelo vértice, então este é o meu eixo secundário. Tudo bem? Nós temos o foco principal, tá? Representado pela letra F maiúscula, e nós temos a distância focal, representado pela letra F minúsculo, tá? E nossa distância focal é a distância entre o foco principal e o vértice. Tudo bem? Essa distância aqui nós chamamos de distância focal. Tudo bem? Bom, agora a construção gráfica, né? No caso, os nossos raios notáveis. Bom, quando o raio de luz é paraxial e paralelo ao eixo principal, este é o nosso eixo principal. Então, quando o raio de luz é paraxial e ele também é paralelo a este eixo do espelho, ele reflete numa direção que passa pelo nosso foco principal. Tudo bem? Isso serve tanto para o côncavo quanto para o convexo. No caso do convexo, como que funciona? Aqui nós temos o nosso eixo principal e aqui o raio de luz paraxial e paralelo a este eixo, tá? Sendo refletido aqui, mas a linha de reflexão dele, se nós prolongarmos ela, obrigatoriamente ela deverá passar pelo foco principal do nosso espelho. Tudo bem? O raio incidente em direção radial, ou seja, todo raio de luz que incide no espelho, seja ele côncavo ou convexo, passando pelo centro de curvatura, que é o que nós chamamos de direção radial, ele sempre vai voltar, né, na mesma direção, ou seja, sobre si mesmo. Tudo bem? Ele vai refletir na mesma direção. Ok? Isso, falando mais uma vez, tanto serve para o espelho côncavo quanto para o convexo. Ok? E não necessariamente este raio de luz tem que ser perpendicular ao espelho, tá? Como nós podemos ver aqui, nós temos algumas angulações em relação ao nosso eixo principal, tá? Porém, se ele passa pelo centro de curvatura, que é a nossa direção radial, sim, ele será sempre refletido na mesma direção. Raio incidente paraxial passando pelo foco. Neste caso agora, imaginemos aqui um raio paraxial, né, que ele passa pelo foco e é refletido paralelo ao eixo principal. Tudo bem? Ó,
este é o ângulo de incidência, passou pelo foco principal e foi refletido paralelamente ao meu eixo principal. Tudo bem? E o raio incidente pelo vértice. Então, todo raio de luz que incide no vértice do espelho se reflete simetricamente em relação ao eixo principal. Ou seja, neste caso, excepcionalmente, nós poderíamos dizer que no vértice nós teríamos um espelho plano, tá? Não existe um espelho plano, mas poderíamos considerar nesta situação, tá? Apenas nessa situação, o raio incidente pelo vértice, porque o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Da mesma maneira que ocorre nos espelhos planos, como nós já estudamos. Tudo bem? Repetindo, essas propriedades ocorrem tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo. Tudo bem? Bom, a aula de hoje era isso. Bons estudos e até a próxima aula.